Bom dia, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe você poderosamente. Meus queridos, hoje nós estamos comemorando de forma nacional, um feriado nacional, que é o Dia dos Finados, e os nossos cemitérios estão recebendo milhares de pessoas, né? Visitando seus entes queridos, dos quais já partiram para a eternidade. E queria lhes trazer uma informação bíblica. Eu devo visitar um morto? Alguém que já morreu? Então nós vamos expressar a opinião de Jesus Cristo. Nós vamos ver o que Jesus falou. Para isso, o texto se encontra em Lucas 16, 19, que fala assim: havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia inteiro desfrutando de luxo. Junto ao seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, né? E ele ficou feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas em vez disso, vinham os cães a lamber as feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão, e o rico também morreu e foi sepultado. Então o rico morre, o Lázaro morre. No Seol, no Hades, onde estava em tormentos, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, como Lázaro ao seu lado. E ele falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembra-se que enquanto você estava vivo, você recebeu coisas boas e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que quiserem passar daqui para vocês não podem fazer. Tampouco pode alguém passar de lá para nós. Meus queridos, olha só. Primeiramente explicando essa parábola, antes de ser mais específico no assunto. Thales, o Thales, pessoal de Jataí tá com a gente. Compartilha aí, Thales. Um grande abraço. Aqui conta a história de um rico e de um homem chamado Lázaro. Os dois morreram. O rico, por ser egoísta, por ser avarento, ele vai ao Hades, no lugar de tormento. E o Lázaro, por ser uma pessoa que vivia o evangelho, uma pessoa de benevolência no coração, ele vai ao paraíso. E o rico começa a olhar, a pessoa que está em tormento começa a olhar para lá, né, pro paraíso, e começa a falar que ele queria voltar. Ele pede para Abraão: olha, eu quero voltar à vida dos vivos, visto que ele estava morto, para falar que existe um inferno, e sim, que existe um paraíso igual Lázaro ali está desfrutando. No entanto, meus amados, a Bíblia é bem clara em dizer que está posto um grande abismo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos. Então, culto ao morto é pecado. A Bíblia denomina como pecado. Se você for lá em Deuteronômios, capítulo 19, versículo 8 em diante, vai dizer o seguinte: e Deus disse que abomina quem consulta mortos, abomina quem faz necromancia, abomina esse tipo de coisa. Você não vai encontrar na Bíblia respaldo, para as pessoas se comunicar com os mortos. As pessoas que partiram dessa vida, elas estão na eternidade com Deus. Ou elas estão debaixo do altar de Deus, que a Bíblia chama de paraíso, ou elas estão no Hades, que a Bíblia chama de tormento. Não há essa comunicação de mortos e vivos. Você está entendendo? A comunicação não há. Ontem uma pessoa na minha mesa, já era uma senhora, né? Eu não vou dizer o nome aqui, que ela é muito querida do meu coração. Ela chegou e falou assim: amanhã, isso foi ontem, no caso hoje, né?
eu vou visitar o cemitério porque a minha mãezinha morreu, eu vou lá levar flores para ela. E eu, de uma forma bem carinhosa e sarcástica, perguntei para ela: a sua mãe vai receber as flores? Aí tinha uma pessoa junto e falou: Fernando? Eu falei: não, relaxa aí, só estou perguntando se vai receber as flores. Então, na realidade, a gente respeita a saudade que você tem desse ente querido. A gente respeita a dor que você tem desse ente querido. A gente respeita o vazio, a lacuna que ficou. Mas isto não pode ser matéria-prima para você fazer culto. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou que ele é Deus de vivo e não de mortos. Você está entendendo? Porque no âmbito de Deus, Jesus nos explicou que para ele todo mundo está vivo. Inclusive aqueles que partiram simplesmente estão numa outra dimensão. Mas a comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos não é possível. Aí você vai falar o seguinte: mas essas pessoas que consultam os mortos e mandam recado, não é eles. E você sabe muito bem quem são. São espíritos familiares, que está lá em Isaías capítulo 8, né? Pastor Márcio Romeu Rubner, grande pastor da Igreja Batista Nacional, da Igreja de Barra do Garça, muito querido do meu coração. Recebeu tua Bíblia aí, né, Márcio? Espero que tenha. Um grande abraço, compartilha o vídeo aí, viu? Thaisa Bischoff, essa aí é uma evangelista nata, né? Compartilha o vídeo aí. Então vamos lá. Devo ir ao cemitério? Você não deve ir. Por quê? Porque isso é culto aos mortos. Isso é culto aos mortos. Comunicação não existe, tá bom? A Bíblia fala assim: para você não foi permitido tal coisa. Para você não foi permitido tal coisa. E está lá em Deuteronômios. O Senhor nos deu uma lei. O Senhor nos deu uma lei, tá? E nós devemos segui-la. Nós devemos segui-la. Outra coisa que você precisa entender. Outra coisa. As pessoas que morreram, elas estão conscientes, elas estão vivas do outro lado, seja no paraíso, seja no tormento. Mas elas não se comunicam com as pessoas que estão na terra. Jesus falou que é inviável. Ele mesmo falou o seguinte, ó, vou ler para você, ó. Entretanto, isso não é tudo. Certo? Entre você e nós há um grande abismo, explicando a passagem que eu li. De forma que quem desejar passar daqui para vocês não o pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Daí para nós, né? Jéssica Samanta, paz do Senhor, Deus abençoe, um grande abraço. Léo Nascimento, um grande abraço. Thales. Mas, Thales Borges, eu não entendi sua pergunta, querido. Você podia ser mais específico? Mas se não existe, como proíbe algo que não existe? Você poderia ser mais específico? Eu não entendi a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que essa comunicação, Jesus falou que é inviável. A segunda coisa que você precisa entender é que Hebreus capítulo 1, versículo 1, olha só o que está escrito. Esse texto veio no meu coração agora, tenha um pouquinho de paciência aí, eu já estou achando ele aqui. Deixa eu achar o texto de Hebreus capítulo 1, que fala assim, ó. Achei. No passado, Deus falou de muitas maneiras, de várias formas, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora ele nos fala por meio do Filho, que é Jesus. Por meio do Filho, que é Jesus. Então tudo que Jesus quiser comunicar ao mundo dos vivos, ele vai usar a palavra dele. Ele já disse nas Escrituras, que é a Bíblia. Se você quer saber o que Jesus disse sobre o mundo dos mortos, se você quer saber o que Jesus disse sobre o mundo dos vivos, está tudo registrado na palavra. Mas a comunicação, esse negócio de dizer, não, eu vou lá porque aí essa pessoa que estava na minha mesa falou assim, mas as pessoas têm alma. E a alma da pessoa vai lá receber flores. Meu querido, não caia nessa, porque 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que no céu não entra coisas corruptíveis.
Você está entendendo? Então, as coisas corruptíveis, ainda que seja uma flor, com o maior bom carinho do seu coração, com a maior boa vontade, com a sua maior boa vontade, eles não vão receber, porque eles estão postos numa dimensão muito diferente. Eles já fizeram o que tinha que fazer no corpo quando recebeu. Nós estamos vivos no nosso corpo e temos que realizar boas obras. Você está entendendo? Agora, as boas obras que eu faço vai me servir de galardão para lá. Mas dizer que as boas obras que uma pessoa faz aqui, vai ser recebida lá por outra pessoa, isso a Bíblia condena. Eu não estou aqui criando celeuma, criando divisão e criando uma intolerância contra as pessoas que fazem. Eu estou apenas mostrando o conceito bíblico. Estou orientando você. Você está entendendo? Eu estou orientando você. Então, você precisa entender isso. Quem vai lá no cemitério visitar essas pessoas, achando que a alma dessas pessoas está recebendo, não está. Você simplesmente está fazendo uma visita turística ao cemitério. Ali está um corpo totalmente putreficado, já comido pelos vermes, que está aguardando a ressurreição, ou para a morte ou para a vida, como diz a Bíblia, certo? Mas comunicação entre eles e nós não há. A Bíblia diz que não há, tá bom? Espero que você que assistiu o vídeo possa compartilhar. Peço desculpa ao Thales Borges que eu não consegui compreender a sua pergunta, Thales. Realmente eu não consegui compreender, mas se você depois mandar para mim, eu respondo por comentários aí para você, tá? Ao pessoal aí, a Jéssica, a Thaís, ao Lucas, a Edna, a minha tia Edna, rapaz, um abraço. Compartilha esse vídeo, tá bom? Ok? Nós devemos seguir, Jéssica e Samanta, devemos seguir o que está na Bíblia. Então não é proibido, mas sim errado, Thales. Acho que a Jéssica compreendeu melhor a colocação do Thales. Eu não havia compreendido. Obrigado aí, Jéssica, por responder ao nosso amigo Thales. Tá bom? Pegando um gancho no que a Jéssica falou, é o seguinte. Devemos proibir? Não, mas é errado. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim: tudo me é lícito. É lícito ir no cemitério? É. Mas convém? Não, porque a Bíblia fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém fazer culto aos mortos. Não me convém. Culto só é feito a Deus. Só Deus é recebedor de culto. Você não leva nada daqui para aquela dimensão, porque a Bíblia fala que naquela dimensão, 1 Coríntios 15, que carne e sangue, coisas corruptíveis, não entra naquela dimensão. A nossa dimensão, ela é corruptível, ela é corrupta. Esse mundo que vivemos é corrupto, esse corpo que vivemos é corrupto, visto que o nosso corpo sofre enfermidades, sofre deterioração, sofre envelhecimento. Olha meus pezinhos de galinha aqui, sofre envelhecimento precoce, porque esse mundo, ele é corrupto, a nossa carne, ela é corruptível. As coisas desse mundo não entram lá é um lugar santo. E as coisas de lá não entram cá. E quando entra, não é os mortos que trazem, é o Espírito de Deus que habita em nosso coração. Paulo fala: e vós sois templo do Espírito de Deus, que nós sabemos que é o Ruach Kadosh, o Espírito de Deus em nossas vidas, tá bom? O Espírito de Deus em nossa vida. Toda comunicação com o lado de lá, toda comunicação, ela é só feita por intermédio de Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus. Tá? Entes queridos, não manda recado. E você não manda recado pro lado de lá. Deus abençoe. Se você quiser saber mais desse assunto, escreve aí no inbox, na mensagem aí, que a gente vai respondendo com carinho a sua indagação, tá bom? O Thales Borges escreve: tá bom, eu acredito que não é certo e que não convém. Mas então tem jeito? Tem como uma pessoa consultar os mortos? Deixa eu ver mais aqui, abrir aqui o vídeo dele. Porque como Deus ia proibir uma coisa, sendo que ela não existe, ou não tem jeito?
Ah, sim, agora eu entendi a sua pergunta. Agora eu entendi. Você está perguntando, se Deus proibiu, é porque deve haver um jeito. Na realidade não, Thales. Na realidade, a idolatria do coração promoveu essa crença, a idolatria do homem, a corruptibilidade do homem, a pequenez do homem, promoveu isso, herdou essa cultura egípcia, porque o texto lá que fala é dos egípcios. Ele herdou essa cultura dos egípcios porque eles acreditavam que podia. Então Deus falou, eu estou proibindo vocês fazer isso, porque o que vocês estão se comunicando são com espíritos demoníacos. Espíritos demoníacos. Por isso a proibição, porque não é o ente querido que está se manifestando. O que está se manifestando são espíritos familiares. Então, por isso, a proibição. Tá bom? O nosso único diálogo com a dimensão de lá é feita por intermédio de Jesus Cristo e somente Ele. Hebreus vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, escrevendo ao Timóteo, só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Nós não podemos intermediar os que já foram, e eles não podem intermediar os que ficaram. Isso está muito bem claro na passagem do rico e do Lázaro, que Jesus falou, os que estão lá não vêm para cá. Os que estão cá estão aguardando vir, os que estão lá estão aguardando vir para cá, mas os que morreram não podem voltar lá. Você pode ler lá na Bíblia. Aí o cara fala assim, não, mas eu tenho 5 irmãos. Deixa eu falar desse lugar. Aí Jesus fala assim, eles têm Moisés e eles têm os profetas. O que Jesus estava dizendo é, eles têm o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, eles têm a Torá e eles têm os profetas, que é Isaías, Jeremias. Se Jesus estivesse dizendo isso nos dias de hoje, ele ia dizer, não tem como vocês passar daqui para o mundo lá dos vivos. Por quê? Por quê? Porque eles têm a palavra, que é a Bíblia. Lá eu já disse tudo o que eles precisam saber. Então por isso essa proibição. O Senhor só vai nos proibir algo que é idolátrico do nosso coração. Algo que nasceu de mentiras. E Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. Então para não deixar vocês serem enganados, Jesus dá essa lição. Tá bom? Um grande abraço para você, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu não tinha compreendido a primeira vez, tá bom, Thales? Um grande beijo, um grande abraço, que você possa compartilhar o vídeo. Eu dei a opinião da Bíblia, eu dei a opinião de Jesus, ok?